pessoal, eu sou o Jonas aqui do Instituto de Engenharia Biomédica, técnico aqui do Instituto, e estou aqui de novo para falar um pouquinho para vocês hoje sobre a cadeira odontológica e o conjunto odontológico, né? Alguns cuidados aí, importantes para manter o equipamento em uso, sem paradas inesperadas, aumentar aí a vida útil do equipamento, né? Não tem como a gente começar a falar de cadeira sem falar do compressor, que é o coração que alimenta a cadeira, né? Então a gente tem que ter um cuidado grande com o compressor, observar se ele não está ligando, por exemplo, sem a utilização, por exemplo, da cadeira, se ele não está fazendo algum barulho diferente, um ruído a mais, se não tem nenhum vazamento próximo ali do compressor, nas mangueiras. Então tudo isso é importante ser observado para manter a cadeira em funcionamento, né? O próprio filtro, né? Normalmente a gente tem um filtro que nem esse aqui instalado no compressor e aqui na base da cadeira, que ele nada mais é do que vai impedir que a umidade venha aqui para o conjunto odontológico, né? E, por exemplo, afete as canetas odontológicas, né? A umidade ela é extremamente prejudicial para os rolamentos, por exemplo, das canetas, de alta, de baixa rotação. Então, diminui também a vida útil das mangueiras. É importante também observar essa questão, ver se o compressor está sendo feita drenagem, né, como ele acumula água dentro ali do reservatório. É importante estar sempre fazendo a drenagem, se for o sistema manual, né, fazer 2, 3 vezes na semana, aí, dependendo do uso, de como é o atendimento nesse consultório específico. Mas, e se for, por exemplo, a drenagem automática, ele vai ser programado ali também para alguns intervalos de tempo ele fazer essa drenagem, né, que nada mais é do que soltar essa umidade que fica ali dentro do compressor. Aí vindo aqui para a cadeira odontológica, a gente tem aqui na cadeira odontológica, né, o assento, aqui a gente tem o refletor, a cuspideira, a bandeja de instrumentos, certo? Coisas importantes que a gente observa no dia a dia que causam interrupção aí no atendimento. Por exemplo, limpeza do filtro de detritos. Se não é feita essa limpeza no filtro de detritos, o que acontece? A sujeira ela acaba travando lá, o sugador não funciona mais. E se, por exemplo, tiver danificada a peneira do filtro de detritos, vai começar a vir sujeira para a pecinha aqui que faz o vácuo, como se fosse o vácuo, né? A sucção do sugador, que é uma pecinha com um furinho muito pequenininho, que não passa nem uma agulha. Então, se obstruir ali com alguma sujeira dentro do esgoto Venturi, isso vai causar a parada também do sugador, aí, que é fundamental nos atendimentos, né? Eu estava falando sobre a questão da umidade, que danifica mangueiras, danifica rolamentos das canetas odontológicas, mas a questão, por exemplo, da limpeza e da desinfecção, ela também acelera o processo de degradação aí das mangueiras, né? O pessoal utiliza muito hipoclorito na cuspideira para fazer essa limpeza do sistema, e o hipoclorito ele acelera o processo de degradação aí das mangueiras, seja aqui na bandeja de instrumento ou dentro da própria cuspideira ali, né? Normalmente o que a gente recomenda o pessoal utilizar, o pessoal utiliza muito plástico filme, né? Para facilitar aí essa limpeza da cadeira odontológica. E o que a gente recomenda é água, detergente neutro, e para fazer a desinfecção, álcool 70 na parte exterior aí da cadeira odontológica, né? E, por exemplo, o refletor ele é muito suscetível à queima da lâmpada se a gente tiver um problema de rede elétrica. Então, se a gente tem muita oscilação no local onde o consultório está instalado, provavelmente a gente vai ter uma vida útil menor da lâmpada. Então são coisas que vão acelerar, né, o processo aí de troca, né, de algumas peças e de manutenção do equipamento. A gente estava falando sobre a umidade, né, aqui a gente tem a bandeja de instrumentos. Na cadeira odontológica é importante sempre observar e tentar escutar se não tem nenhum barulho de vazamento de ar, nada, porque isso vai interferir lá no compressor, vai diminuir a vida útil dele, porque ele vai ficar ligado mais tempo tentando suprir, né, compensar esse ar que está saindo a todo momento. Então é importante sempre fazer essa inspeção, tentar escutar para ver se não tem nenhum barulho diferente, não tem nenhum ar saindo,
porque provavelmente se tiver algum ar vazando aqui, é alguma mangueira que precisa ser substituída ou reparada. Como o pessoal utiliza muito aquela questão do hipoclorito que eu coloquei antes, né? O hipoclorito ele acelera demais a degradação das mangueiras, então a vida útil é bem menor. E é uma questão importante de ser observada, porque vai parar o atendimento aqui e vai acelerar também o processo de até queima muitas vezes de um compressor, né? A gente já cansou de ver em situações no dia a dia. Então são questões importantes de serem observadas. E a questão da umidade, por exemplo, que eu coloquei, é sempre importante observar o filtro. Ele tem uma janelinha transparente, né? Essa janelinha transparente aqui dá para observar bem se tem umidade dentro ou se não tem, se ele está cheio, se não está. Ele tem embaixo aqui, ele tem como se fosse uma válvula de descarga, né? Para fazer a limpeza aqui, a drenagem, né? Como se fosse do filtro. E é importante sempre ficar de olho nele para ver se não está com muita umidade dentro, porque isso quer dizer que provavelmente o compressor também está com muita umidade, que quer dizer que não está sendo feita a drenagem corretamente, ou no intervalo de tempo necessário para suprir, né, essa demanda. Então é sempre importante observar o filtro. Normalmente ele é instalado lá do lado do compressor e aqui no pé da cadeira, né, para justamente fazer esse trabalho duplo e tentar evitar ao máximo que chegue essa umidade aqui nas canetas odontológicas, que vai acelerar demais também o processo de quebra e vai danificar muito os rolamentos das canetas. A gente cansa de ver aí pelos consultórios odontológicos que esse talvez seja um dos maiores causadores aí de problemas nas canetas odontológicas. Então é isso, hoje eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do conjunto odontológico, essa experiência que a gente tem no dia a dia lidando com esse equipamento, né? A ideia é fazer com que cada vez menos vocês tenham interrupção aí nos setores por coisas que podem ser evitadas, né? Simples, do dia a dia e de observação de vocês. Então é isso. Até mais. Tchau.